Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela participação. Vou compartilhar aqui os meus slides. A ideia é trazer para vocês um pouco mais de conteúdo sobre Dynamic Health. É importante dizer que essa sessão está sendo gravada e que depois disponibilizaremos esse conteúdo no nosso canal do YouTube, que é um canal em português e que contém informações todas de todas as nossas ferramentas de decisões clínicas. Vocês podem e devem enviar suas dúvidas através do chat e também após a sessão eu devo enviar para vocês um e-mail com a gravação dessa sessão. Sejam bem-vindos a uma sessão de Dynamic Health. Eu sou Glória Rodrigues, sou gerente de implementação e sucesso do cliente para todas as ferramentas de decisões clínicas da EBSCO. Sou enfermeira, falo com vocês desde São Paulo e aqui tem os meus contatos caso vocês tenham alguma dúvida. É só importante dizer que a EBSCO é uma empresa estadunidense que está no mercado há mais de 82 anos e que produz conteúdos informacionais e que está disponível em mais de 190 países. E baseando-se nas dúvidas e nos desafios que nós temos à beira do leito com os nossos pacientes, a EBSCO criou também um conjunto de soluções que apoiam as decisões clínicas baseadas em evidências, com o intuito de melhorar os resultados da atenção e satisfação dos pacientes. Mas hoje a gente vai falar exclusivamente de Dynamic Health. E o que é Dynamic Health? Dynamic Health é uma ferramenta de apoio à decisão clínica baseada em evidências para uso por profissionais da saúde. Ela foi projetada justamente para fornecer informações clínicas atualizadas e confiáveis no local do atendimento, melhorando assim o ensino e aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades, a toma de decisão clínica no local do atendimento. Isso para todos os tipos de profissionais, sejam médicos, enfermeiros, profissionais da saúde em geral, gestores, pesquisadores e educadores. Tudo isso com conteúdo rápido, correto e atualizado à beira do leito. É importante dizer que a Dynamic Health possui tópicos sobre doenças e condições, sinais e sintomas, testes de laboratório, de imagem, intervenções de cuidado, habilidades e competências com listas de verificação, monografias de medicamentos, imagens, vídeos. Sim, há aplicativos móveis também. Um aplicativo que, se vocês, por exemplo, baixarem esses conteúdos, né, para ter acesso, vocês conseguem ter acesso mesmo que estejam sem conexão de internet. E também, a cada vez que utilizam e acessam a ferramenta, conseguem ganhar créditos de educação contínua, além de um conteúdo de liderança e também de cuidados culturais. Por quê? Porque estamos num mundo globalizado e necessitamos de informações mais perto dos nossos pacientes para tratar pacientes que têm características diferentes, heranças diferentes, fés diferentes e por isso divulgamos esse conteúdo, né? E assim, como eu mencionei, Dynamic Health também permite que vocês baixem o aplicativo e utilizem, mesmo na versão full install, para que esse aplicativo, mesmo que esteja aqui em modo avião. Veja que aqui nesse vídeo eu estava em modo avião e gravando esse conteúdo. Então é bem importante para compartilhar com vocês. Venho aqui para a página principal desse conteúdo e aqui estamos no Dynamic Health. Percebam que eu estou na minha conta pessoal e como eu estou na minha conta pessoal, eu consigo ver o meu nome, eu consigo ver também os conteúdos que eu sigo, tá? Então, assim, sinais e sintomas, conteúdo de liderança, conteúdo de cuidados culturais, de habilidades. Ou seja, vários conteúdos importantes que eu sigo porque eu creio que seja melhor, mas eu posso a qualquer momento eliminar esses conteúdos que eu sigo justamente para facilitar a minha busca, a minha análise, né? Mas eu consigo ver também esses conteúdos que eu sigo por este lado, por esta aba. Consigo ver também que eu posso mudar a busca, e essa é a caixa de busca, para português.
facilitando assim com que eu busque em língua nativa. Por quê? Porque a ferramenta está em inglês. E ela só está em inglês por um único motivo, porque ela quer estar atualizada o mais rápido possível. E se nós tivéssemos que voltar para trás com esse documento, com essas evidências, e fazer uma tradução, isso levaria mais tempo. Então, por esse motivo, ela continua em inglês, mas é possível, hoje em dia, através do navegador, não é uma tradução da EBSCO, é uma tradução pelo navegador, é possível que a gente traduza esse documento. No caso aqui, ele está mostrando a tradução em espanhol, porque eu estava numa sessão em espanhol, e agora estamos com o conteúdo em português. Percebam que nós temos todas as informações que eu mencionei, de doenças e condições, sinais e sintomas, testes de laboratório, intervenções de cuidado, habilidades, visão geral, recomendação, medicamentos, materiais para o paciente e o conteúdo de liderança. Bem como vocês conseguem ver todos esses conteúdos aqui nessas caixas de botão aqui, que vocês conseguem acessar por eles também. Mas percebam, a gente tem aqui a necessidade de fazer uma avaliação de um paciente que está com dor abdominal. E eu consigo fazer uma avaliação desse conteúdo. Eu tenho todos esses resultados da minha busca e eu posso elegir de acessar por tipo de conteúdo, por população desse paciente, ou seja, paciente pediátrico ou adulto, e também por especialidades. Bem como eu posso ver também que tem uma aba aqui específica de materiais para o paciente, né? Então, são os folhetos para o paciente. Então, por exemplo, nesse caso, é para o manejo e de conhecimento também sobre o que é uma dor abdominal aguda. Vejam que esse documento ele está em português. Ele aparece aqui em inglês, né? Então ele está em língua inglesa, mas ele está sendo traduzido pelo navegador. E quando vocês imprimem esse conteúdo, ele também estará em português. Então vocês conseguem ver aqui, ó, dor abdominal e vocês conseguem utilizar para seus pacientes de forma nativa, o que é bem interessante também. Você consegue ver aqui os sinais, sintomas, causas possíveis, complicações, tratamento, diagnóstico, enfim, são várias informações justamente nesse conteúdo de folhetos para o paciente. Mas volto aqui, eu posso ver também informações de liderança e o conteúdo principal, que é o conteúdo realmente da gestão. Como que a gente vai administrar esse paciente? De que forma? O que que a gente pode fazer? O que que a gente consegue fazer? Então, aqui eu já vou mostrar duas questões muito importantes. Primeiro, que eu quero avaliar, e é um paciente adulto, pensando nisso, eu consigo abrir em uma nova, né, uma nova aba, e eu vou ter esse conteúdo, consigo novamente traduzir para o português e acessar. Então, é um paciente com dor abdominal aguda, um paciente, a gente tem todo esse conteúdo onde vai ter a descrição, os sinais, lembrando que isso aqui é só sinal e sintoma, né? Então a gente está aqui nessa primeira fase porque a gente está avaliando esse paciente. Então a gente vai ter a descrição, quais são os sinais de alerta que a gente tem que ficar atento com esse paciente, né? Então, por exemplo, os sinais e sintomas de choque, sinais e sintomas de peritonite. E quando a gente clica naqueles links que aparecem aqui, a gente abre essas janelas que nos traz esses conteúdos adicionais. Quais são os objetivos do nosso cuidado com esse paciente, as intervenções de cuidado. A gente tem aqui informações também de educação ao paciente, fatores relacionados, né? Então, a tabela de dor, né? Aonde que está essa dor? Difusa, difundida, abdômen superior, inferior, e com isso a gente consegue caracterizar os tratamentos possíveis, comportamentos, exposições, ou seja, a fazer uma análise prévia dessa história desse paciente, os testes de laboratório e todas as referências. Percebam que cada conteúdo que a gente viu, ele tinha aqui as suas informações. E para nós isso é muito importante, sempre baseado em evidências, como eu havia mencionado. Eu posso ainda buscar aqui, por exemplo, como diverticulite, diverticulite e eu terei a informação sobre diverticulite em laranja,
né? Então, do tema que eu estou buscando, então eu tenho uma vez de duas vezes o termo diverticulite, então ele aparece esse e essa, e se eu mudo para o de baixo fica laranja. Isso é bem legal, justamente para a gente buscar dentro desse conteúdo alguma palavra-chave, algum exame, alguma análise mais complexa. Eu posso também voltar ao topo para ir nesse conteúdo. Consigo ver todas as imagens envolvidas e também informações sobre quando ele foi revisado e atualizado e todos os revisores que participaram desse conteúdo. É importante dizer que, como eu estou na minha conta pessoal, e isso é muito importante para vocês, quando aparecer e vocês acessarem pela instituição de vocês, vocês conseguirão ver, por exemplo, aqui um boneco. Ele aparecerá um boneco e não as iniciais. Aqui estão as iniciais porque eu criei a minha conta pessoal. Vocês têm que criar a conta pessoal de vocês, que é muito fácil, é só clicar no botão e ele vai aparecer duas opções e uma delas é criar a sua conta. E com isso vocês conseguem criar as suas contas e ter também, cada vez que vocês acessam os seus conteúdos, vocês vão ter um histórico de buscas, vocês vão ganhar os seus créditos de educação contínua, bem como vocês podem adicionar esse conteúdo como um favorito. Por quê? Porque vocês têm de repetição, enfim, querem lembrar sobre esse conteúdo depois, vocês podem. Perdão. Então, chegamos a uma conclusão de que é uma diverticulite, então eu venho diverticulite, por quê? Porque está com dor no quadrante inferior esquerdo. Ó, eu até escrevi errado, diverticulite, e ele trouxe o diverticulite. E percebam que é uma distinção aqui. O conteúdo de doença ou condição, ele vem com essa barra azul do lado. Eu também tenho os tipos de conteúdo, posso eleger a população e todos os conteúdos envolvidos, ou seja, as imagens e os materiais para paciente, no caso de uma diverticulite, tá? Então a gente tem essas informações e conseguimos usar essas informações. Mas temos também conteúdos, por exemplo, só com vídeos, né? Então, por exemplo, nós estávamos ali na dor abdominal. Quando a gente olha a dor abdominal aguda, a gente consegue ver, por exemplo, que existe aqui uma avaliação e estabilização de pacientes com abdômen agudo. Então, a gente tem aqui uma habilidade. Mudamos de agora para esse conteúdo, onde a gente consegue fazer uma avaliação desse paciente, onde a gente tem um atendimento emergencial, temos vídeos envolvidos, né? Temos uma lista de verificação. O que é essa lista de verificação? É justamente aquilo, né? Nós temos um novo colaborador ou um estudante de enfermagem, enfim, no na nossa enfermaria, e temos que fazer com que ele compreenda como que ele vai avaliar esse paciente. Aqui tem as etapas do procedimento, né? Então, etapas do procedimento, etapas pós-procedimento. Então, com isso, facilita a análise dele. E se vocês quiserem, vocês ainda conseguem imprimir esse conteúdo nessa lista de verificação. E quando vocês imprimem essa lista de verificação, vira uma fonte de avaliação. Então, eu, Glória, estou avaliando a Patrícia. Aqui tem a minha assinatura, vai ter a assinatura da Patrícia, a data e se a Patrícia passou na avaliação de acordo com cada um desses itens que temos que avaliar para ver se ela cumpriu todos os dados. Então, isso é super importante, eu acho que é bem interessante de compartilhar com vocês, porque temos essas informações. Assim como temos também vídeos envolvidos, imagens e também as informações sobre as atualizações. Mas voltando ao conteúdo de avaliação, né, ou seja, de dor abdominal, eu posso voltar, por exemplo, e ir para o diverticulite. E no diverticulite também acessar esse conteúdo. Percebam que é uma diferença pequena, né? Ó, agora a gente tem aqui a descrição, sinais de alerta, cada um com informações complementares aqui. Então, isso é bem interessante, mas sempre com as referências que foram utilizadas. Então, diretrizes, nesse caso aqui, liberadas e que vocês conseguem acessar justamente com o intuito de ter maiores informações
para poder utilizar à beira do leito ou para um processo de uma pesquisa clínica e tudo mais. Então, a gente tem aí como entrar nesse conteúdo. Nesse caso especificamente, ele pede uma senha e por esse motivo eu vou para um outro texto aqui, só para vocês entenderem. Né? Então, que a gente também consegue acessar esse conteúdo para utilizar para um processo de uma investigação ou de uma pesquisa clínica, pronto. E ele já compreende que eu sou humana e segue e vai abrir esse conteúdo aqui. Mas percebam, descrição, sinais de alerta, incidência, prevalência. Por quê? Porque estamos agora mexendo com uma doença, sim, uma condição, e isso muda. Então, a gente vai ter incidência, prevalência, a etiologia, a fisiopatologia. Então, a gente tem que compreender também o que que é uma fecalite. Então, tudo que tiver assim como sublinhado em azul, a gente consegue clicar para ver e ter uma compreensão maior. Assim como o texto completo, enfim, de todas as informações, fatores de risco, prevenção, sinais e sintomas, exames de imagem. Percebam, aqui condições em que a hospitalização deve ser considerada para pacientes com diverticulite não complicada. Então, temos informações e que podemos utilizar, assim como as referências, como eu mencionei. Volto ao topo ou posso também clicar em cada um desses exames, imaginando aí que esse paciente também vai ter que fazer uma tomografia para chegar nesse diagnóstico dessa diverticulite. Então, vocês têm que compreender que, às vezes, o profissional ele está trabalhando numa maternidade, mas ele também tem que cobrir um centro de diagnóstico por imagem. E quando está num centro de diagnóstico por imagem, ele precisa ter vamos dizer, dados de como que ele vai operacionalizar, quais são os protocolos, o que que ele deve ficar atento com esse paciente, no caso de realização de uma tomografia, né? Então, são informações muito importantes e por isso nós temos aqui a descrição, os sinais de alerta, né? Os fatores de risco, por exemplo, quanto ao contraste, né? Uma reação adversa, os sinais e sintomas de uma reação adversa a esse contraste. Então, ou seja, todos os sinais de alerta, a preparação, as intervenções, a educação ao paciente antes e depois do teste, como funciona o teste, sempre com muita informação para apoiar e as referências também. Assim como as habilidades. Então, por exemplo, aqui eu tenho deixa eu buscar aqui como até a tomografia. E eu vejo aqui, por exemplo, tomografia, que eu tenho até como habilidades, né? Então, eu tenho ali os exames, as informações sobre o exame, mas eu tenho também como auxiliar e ter informações sobre uma tomografia. O que que eu posso fazer numa tomografia? Quais são os propósitos desse exame? Quais são os sinais de alerta que eu tenho que ficar atento? E isso também com a lista de verificação de habilidades. Por quê? Porque eu estou sendo treinada ou porque eu estou treinando uma outra pessoa. Então, essa é a questão das habilidades. Mas eu consigo ver também que eu não tenho somente essas informações. Não, eu tenho muita informação. Eu consigo ver intervenções de cuidado, por exemplo, na terapia intensiva neonatal, na nefrologia, né? Entrar nesse conteúdo, selecionar se é para adulto ou para paciente pediátrico e ver, por exemplo, uma diálise peritoneal, também com as imagens, com informações sobre o conteúdo, quando foi revisado e tudo mais. Então, são informações muito importantes, assim como modalidades de treinamento. Então, tratamento, desculpa, com dados e informações para o time de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, de serviço social, nutrição. Então, são informações bem interessantes, assim como visão geral cultural, onde a gente tem informações, e é aquilo que eu mencionei, né? Quando a gente tem uma fé diferente daquela que nós estamos acostumados, precisamos ter um cuidado com essa pessoa, entender.
por exemplo, que no caso de uma fé islâmica, se eu recebo uma paciente do sexo feminino, gestante, eu não vou colocá-la juntamente com um profissional do sexo masculino, porque isso vai gerar um problema. Então, ter esse conhecimento e fonte de onde buscar essa informação nos traz a informação mais assertiva e de como lidar com esse caso. Assim como também temos informações sobre medicamentos de A a Z, onde a gente consegue selecionar pela letra que a gente deseja e buscar o conteúdo sobre um medicamento especificamente. Então, eu quero aqui o Rivaroxaban, eu tenho a informação sobre esse medicamento, tenho um alerta máximo que foi colocado pelo Instituto de Práticas Seguras de Medicamentos, porque é um medicamento que, dependendo do uso, ele pode sim causar maior potencial de dano a esse paciente. Assim como também os conteúdos BEERS, né? A lista BEERS da American Geriatrics Society, onde temos aqui os critérios que identificam medicamentos potencialmente inadequados para uso para pacientes com mais de 65 anos. Né? Temos o nome comum, podemos escutar o nome em inglês. A gente consegue ver que, por exemplo, a classificação dele, ele é um anticoagulante e ele é um inibidor do fator XA. Também consigo imprimir esse conteúdo e compartilhar com os estudantes. Assim como nos conteúdos de doenças, sinais e sintomas, eu consigo compartilhar e copiar esse link justamente para enviar para os meus estudantes antes da classe, o que facilita o manejo com esses estudantes, porque eles já terão acesso à informação, já terão entrado na ferramenta, terão validado suas dúvidas, analisado cada caso e com isso já terão acesso. Isso é muito bem utilizado com metodologias ativas, né, no Problem-Based Learning. Então, acaba sendo bem interessante para usar. Aqui a gente consegue ver também a rota, ou seja, a via de administração, a dosagem, a disponibilidade, ou seja, as dosagens que eles têm, que esse medicamento tem disponível, em comprimido e em suspensão oral, as indicações, as contraindicações, as reações adversas e efeitos colaterais, sempre com uma atenção maior, por ser um anticoagulante, a questões de sangramento, enfim, pacientes com esclerose múltipla, né, dor nos membros inferiores, espasmo muscular, interações medicamentosas, então devemos evitar de utilizá-lo junto com cetoconazol, com itraconazol, ou, enfim, tem essas informações para utilizar e auxiliar à beira do leito, tirando qualquer dúvida possível. A avaliação também desse paciente, monitorando esse paciente sempre para risco de sangramento, avaliando esse paciente para um score de hipertensão, no caso, a gente consegue buscar essas informações, fazer uma análise, por exemplo, da implementação. Tá, eu estou trocando de varfarina para rivaroxaban, o que que eu preciso fazer? Então, tenho aqui a forma também de como conduzir. Ensino para a família e para o paciente, então, sobre os efeitos colaterais, sobre a dose, não deve repetir, é uma dose única. Enfim, são várias informações, a avaliação mesmo, os desfechos desejados, né? Então, a prevenção de coágulos, tratamento de trombose, a ação, então, qual é o efeito dele, como que ele age, a farmacocinética, que vai desde a absorção até a eliminação meia-vida, e o perfil de tempo de ação desse medicamento. Tudo isso facilitando aí a beira do leito, né? Lembrando que estamos à beira do leito com os nossos pacientes e necessitamos dessas informações. E ter uma fonte como essa nos traz a possibilidade de não termos dúvidas. Sabe, o problema todo acontece quando temos dúvidas. Às vezes, os erros de medicamento ocorrem, assim como já ocorreram no ano passado, que são complexos, onde um médico prescreve uma quantidade enorme de um medicamento e não surge nenhuma dúvida sobre os riscos
quanto ao uso desse medicamento por um profissional, né? Se é endovenoso ou para inalação e se conduz da pior forma, o que leva a eventos sentinelas, como ocorreram no ano passado, né? Então, nos materiais para o paciente, né, como eu estava mencionando, temos informação aqui para o paciente, por exemplo, para uma colonoscopia, porque esse paciente veio, ficou internado, colonoscopia ficou internado e agora precisa voltar para sua casa, ter cuidado. A gente vai ter informação sobre esse conteúdo para o paciente de que é essa doença, o que é uma colonoscopia, como que eu faço, quais são os momentos e as razões para eu realizar, as possíveis complicações. Eu posso imprimir esse conteúdo e também entregar para esse paciente mesmo que ele esteja em inglês, como eu estou fazendo uma tradução pelo navegador, eu posso imprimir esse conteúdo e ele estará também pronto para que eu consiga entregar para esse paciente em língua portuguesa, o que facilita bastante o manejo com esses pacientes. Bem como também conteúdos adicionais de liderança, então finanças e orçamento, temos conteúdos de custos na saúde para doenças de alta prevalência, né? Recursos humanos, né? Então, o que que a gente vai fazer é que a migração de enfermeiros, conforme eu havia mencionado, a gente trabalhava numa maternidade e agora está no centro de diagnóstico por imagem. Como fazer essa gestão? Né, rotação também da equipe, feedback de desempenho, integração do emprego, desenvolvimento como líder, né, nas ações de melhoria, né? Avaliando um preceptor, criando um preceptor de enfermagem, desenvolvendo um preceptor que faça um feedback eficaz, né? O processo de teoria de modelos de cuidado. Então, aqui a gente já tem vários processos interessantes que podemos utilizar. Temos aqui também a qualidade e conformidade, né, da satisfação do paciente, que é um tema muito importante, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Como que a gente pode construir uma lealdade com esse paciente? E equipe e agendamento, né? Então, escalonamento flexível, medindo a produtividade e tudo mais, é muito interessante. Outra informação que eu acho que é bem interessante é a questão das proporções de equipe, sistema de classificação de pacientes, né? Então, todas as informações, eu, uma época, tive que fazer um sistema de classificação, gerar isso e adequar para o número de enfermagem que eu tinha disponível e isso me trouxe aí o retorno de um aumento de quadro de 40%, justamente com base em questões como essas. Então, eu vejo isso de forma muito positiva, o uso dessa ferramenta, e eu fico à disposição para quem quiser, se precisar de alguma orientação. E uma outra informação muito importante é cada vez que eu utilizei aqui o conteúdo, eu acessei, eu ganhei 0,1 horas, né? Então, esses créditos eu posso resgatar para utilizar posteriormente também. Então, se vocês observarem aqui, tenho um dos créditos que eu resgatei no dia 5 de março do ano passado, meu nome, a quantidade de créditos e todos os créditos, e que foi válido para o American Nurses Center, então é bem interessante. E eu volto para aquele conteúdo que eu havia aberto, então aceito e tenho acesso ao texto completo para uma leitura também. Lembrando que eu estou numa ferramenta que me provê todas as informações para o manejo à beira do leito, para ter acesso às melhores e mais atualizadas evidências e de forma segura ter as intervenções com os meus pacientes. E é basicamente isso. Eu agradeço a participação de vocês e fico à disposição para o que vocês necessitarem. Tenham uma ótima tarde. Até logo. Tchau.